Minha mãe está me tirando de casa junto com meus 2 filhos só porque meu namorado se recusa a trabalhar. Nem se importou que estou grávida do seu 3º neto. Eu sempre tive absoluta clareza de que fui feita para viver em um nível social muito superior ao da maioria esmagadora das pessoas ao meu redor. Diferente da massa medíocre que se contenta com qualquer vida ordinária, eu valorizo a elegância, a imagem e o verdadeiro prestígio que pouca gente consegue ostentar. Durante anos mantive essa dignidade intacta morando na casa ampla e bem localizada da minha mãe, Rosa, junto com meus 2 filhos mais velhos. Aquele imóvel tinha o espaço adequado para que as minhas crianças crescessem longe da vulgaridade das periferias. Eu garantia que nossa presença ali mantivesse um padrão refinado, organizando o ambiente para que nada parecesse popular ou desleixado. A minha vida parecia finalmente caminhar para o topo absoluto quando apresentei à família o meu namorado, o Josué. Ele é um homem de visão extraordinária, um investidor de altíssimo nível que opera em mercados complexos e de grande porte. O Josué não é esse tipo de homem comum que você vê acordando de madrugada para pegar ônibus e aceitar subempregos medíocres para ganhar uma miséria. Ele está há pouco mais de 1 ano sem gerar renda direta em conta corrente. Mas qualquer pessoa com o mínimo de instrução financeira sabe que isso é completamente normal no universo dos grandes negócios. Projetos bilionários e negociações de alto impacto exigem tempo, paciência e uma maturação estratégica que a plebe jamais conseguirá compreender. O ambiente na casa da minha mãe Rosa era perfeito para que o Josué articulasse seus fundos de investimento sem interferências. No entanto, tudo começou a mudar quando descobri que estava grávida do meu 3º filho, o primeiro fruto da minha união com o Josué. A notícia de um novo herdeiro de alto valor deveria ter sido motivo de celebração e apoio irrestrito por parte da minha família. Conforme a minha gestação foi avançando, percebi que a rotina da casa estava desgastando a mente brilhante do meu parceiro. Ele precisava de silêncio absoluto e de uma estrutura impecável para não perder o foco nas suas análises de mercado financeiro. Como a gestação exige cuidados e o Josué não pode perder tempo com futilidades domésticas, fui direto ao ponto com a minha mãe Rosa. Exigi formalmente que ela contratasse empregados domésticos em tempo integral para servirem ao Josué e cuidarem de todas as tarefas da residência. Afinal de contas, uma mente de elite como a dele necessita de descanso e de 0 distrações cotidianas para conseguir fechar os contratos milionários que nos levariam ao topo. Era uma obrigação moral da minha mãe investir no bem-estar do homem que traria tanto prestígio para a nossa linhagem. Para minha total perplexidade, a minha mãe Rosa reagiu da forma mais vulgar e mesquinha imaginável diante da minha solicitação tão legítima. Em vez de reconhecer a oportunidade de ouro que tínhamos em mãos, ela começou a dar um sermão ridículo sobre orçamento familiar e custos de vida. Ela se atreveu a dizer que não sustentaria luxos de ninguém e exigiu abertamente que o Josué aceitasse qualquer trabalho comum para ajudar nas despesas cotidianas das crianças. Ouvir aquilo me provocou uma repulsa profunda pela tontura e pela mentalidade limitante que a minha mãe carrega. Fiquei profundamente indignada com a tacanhez do pensamento dela diante de um projeto de vida tão grandioso. Como ela tinha a audácia de sugerir que um homem da estatura e do nível intelectual do Josué se rebaixasse a trabalhar por um salário mínimo vulgar em uma vaga ordinária. Esse tipo de trabalho braçal e sem prestígio serve apenas para suprir a plebe sem ambição, não para um gestor de ativos. Eu enfrentei a minha mãe imediatamente e a insultei com toda clareza, deixando bem patente que nós jamais nos curvaríamos à pobreza ou ao pensamento pequeno da classe média acomodada. Para demonstrar categoricamente o nosso nível e mostrar que não fomos feitos para o trabalho braçal, tomei uma atitude drástica e necessária dentro daquela casa. Parei de fazer absolutamente qualquer tarefa doméstica, deixando pratos e limpezas de lado para que a minha mãe entendesse o seu lugar de provedora. Além disso, passei a pedir banquetes diários por aplicativos de entrega, encomendando pratos sofisticados de restaurantes renomados para a nossa mesa. Fui acumulando dívidas nas contas da casa para garantir que a dignidade do nosso teto e a nutrição do meu parceiro fossem mantidas no mais alto padrão. A minha mãe Rosa, em vez de se envergonhar da sua falta de visão e pedir desculpas pela mesquinharia, preferiu agir com uma brutalidade inacreditável. Ela alegou estar cansada da nossa suposta folga e audácia, recusando-se a enxergar que estávamos apenas mantendo o status que merecemos. Em um ato de extrema vilania e vulgaridade, ela procurou um advogado e deu entrada em um processo de despejo formal para me colocar para fora da casa. Ela não hesitou em planejar a expulsão do próprio teto de mim, do Josué e dos meus 2 filhos pequenos.
A atitude da minha mãe provou o quão desalmada e limitada uma pessoa pode se tornar quando é dominada pelo apego ao dinheiro vulgar. Ela nem sequer se importou com o fato inequívoco de que eu estou grávida do seu terceiro neto, carregando uma gestação que exige paz e requinte. Preferiu agir como uma senhoria gananciosa de bairro periférico a ser uma matriarca de classe superior que apoia o sucesso da própria família. A insensibilidade dela ao nos ameaçar com oficiais de justiça é a prova viva de que a mediocridade não aceita a grandeza alheia. A minha mãe preferiu a vulgaridade de economizar trocados com despesas de casa a preservar a reputação e o status social da sua própria linhagem. Ela prefere ver a filha e os netos enfrentando a incerteza a ter que pagar o salário de uma cozinheira e de uma arrumadeira para um investidor. A mesquinharia dela destruiu qualquer laço de respeito que eu ainda tentava manter por aquela mulher. Ela preferiu se apegar a centavos enquanto jogava a própria história no lixo por puro despeito. Estou sendo vítima do preconceito de uma mulher que prefere viver na pequenez a ver o genro triunfar no mercado financeiro global. O Josué continua focado nos seus gráficos, mantendo a postura de um verdadeiro cavalheiro que não se abala com os gritos de quem vive de aposentadoria. Nós fomos feitos para grandes conquistas e não vamos permitir que a falta de classe da minha mãe diminua o nosso brilho. Se ela quer agir como uma desconhecida egoísta, ela colherá o desprezo que tanto semeia. O que a minha mãe não entende é que a verdadeira nobreza está no espírito e na recusa em se aceitar o pouco. Não vamos nos submeter a empregos humilhantes só para satisfazer o ego de quem não sabe o que é ter visão de futuro. Ela pode tentar nos expulsar com papéis judiciais ridículos, mas jamais conseguirá arrancar de nós a distinção social que carregamos. O tempo provará quem realmente tinha razão e quem escolheu ficar na lama da mediocridade. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: a mulher mora de favor na casa da mãe idosa com 2 filhos e um namorado encostado há mais de 1 ano. E ainda tem a cara de pau de exigir que a mãe pague empregados para servir um investidor de alto nível. Essa conta não fecha nem com milagres. Resposta da OP. Pessoas com mentalidade limitada de assalariado jamais entenderão o tempo de maturação que grandes fundos de investimento exigem. O Josué tem uma mente de altíssimo valor que não pode ser desperdiçada limpando o chão ou atendendo o público. E a minha mãe só agiu assim por inveja do potencial que nosso casal exala. Usuário anônimo 2 diz: fala muito em status e elite, mas até agora só vi uma família inteira sendo sustentada pela aposentadoria e pelo bolso da Dona Rosa. Quantos centavos exatamente esse investidor colocou na mesa para comprar 1 litro de leite para as crianças no último ano? Resposta da OP. O capital do Josué está alocado em ativos futuros e negociações internacionais que exigem sigilo e paciência contratual, algo que o leigo comum desconhece. Nós não vivemos de trocados diários como vocês, e a nutrição das minhas crianças sempre foi tratada com o nível refinado que elas merecem. Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e as coisas tomaram um rumo que apenas prova como a ignorância das pessoas ao meu redor tenta atrasar o meu sucesso. Para não me rebaixar ao jogo rasteiro da minha mãe Rosa e provar de uma vez por todas que não dependemos da mesquinharia dela, tomei uma decisão firme. Estourei o limite de absolutamente todos os meus cartões de crédito para assinar o contrato de aluguel de um apartamento totalmente mobiliado. O imóvel fica no bairro mais nobre e exclusivo da cidade, exatamente onde pessoas do nosso nível devem residir. Eu tinha certeza absoluta de que a minha mãe colapsaria em uma culpa profunda ao ver a própria filha grávida juntando as malas e saindo de casa de cabeça erguida. O meu plano era perfeito, pois qualquer mãe com um mínimo de escrúpulos choraria de arrependimento ao ver a família se dividir por ganância. Eu esperava que, em questão de dias, ela nos imploraria para voltar, pedindo desculpas de joelhos e se oferecendo para pagar todas as nossas contas. Era uma questão de lição moral para fazê-la entender que a presença do Josué era um privilégio para o teto dela. Para acelerar esse processo de regeneração da minha mãe e mostrar a todos a injustiça que estávamos sofrendo, iniciei uma campanha de conscientização entre nossos parentes. Criei um grupo e enviei mensagens para todos os nossos familiares e conhecidos, detalhando a crueldade da Dona Rosa. Contei com detalhes como ela era uma mulher desalmada que estava jogando a filha grávida e os 2 netos pequenos na rua por puro egoísmo. A minha intenção era fazer com que a família a pressionasse a recobrar a razão. No entanto, o tiro saiu completamente pela culatra por causa da baixaria inacreditável que a minha mãe decidiu cometer. Em vez de sentir vergonha e manter a discrição que se espera de uma família de bem, Rosa agiu de forma vingativa e vulgar. Ela pegou o grupo de WhatsApp de toda a família e enviou extratos bancários detalhados da casa.
Para piorar a humilhação, anexou dezenas de prints das minhas mensagens privadas onde eu exigia os banquetes diários e os serviçais exclusivos para atender o Josué. O resultado dessa exposição nojenta foi simplesmente vexatório e revelou o nível rasteiro de todos os meus parentes. Em vez de condenarem a atitude invasiva da minha mãe, toda a família resolveu me virar as costas de forma covarde. Fui massacrada com mensagens me chamando de mimada, desequilibrada e desconectada da realidade. Pessoas que eu considerava primas e tias educadas se juntaram para defender a pão-durice da minha mãe e rir da nossa situação. Quando percebi que o mês no novo apartamento exigiria uma reserva extra enquanto os fundos do Josué não eram liberados, tentei pedir empréstimos a esses mesmos parentes. A resposta foi um sonoro e unânime não, acompanhado de sermões moralistas sobre trabalho e responsabilidade. Ninguém se dispôs a transferir um único centavo para ajudar na manutenção da minha gestação de alto padrão. Eles provaram ser tão medíocres e sem visão quanto a minha mãe Rosa. Tomada por um orgulho legítimo e pela repulsa que sinto por gente pequena, tomei a decisão definitiva de cortar relações com todos eles. Bloqueei tios, primos e a própria minha mãe em todas as redes sociais e aplicativos de conversa. Não preciso da validação e muito menos do convívio com pessoas que se alimentam de fofocas e que não conseguem enxergar um palmo além da própria pobreza espiritual. Para mostrar que a opinião deles não tem peso algum sobre a minha vida, decidi dobrar a aposta no nosso luxo sustentado a crédito. Se eles achavam que nos viriam rastejando em um bairro periférico, estavam terrivelmente enganados. Mantivemos o ritmo de pedidos nos melhores restaurantes da cidade e decoramos o apartamento com itens de alto valor estético. Afinal de contas, o ambiente em que vivemos dita a prosperidade que atramos para o nosso futuro. O Josué concordou plenamente com a minha atitude de afastar essa energia negativa da nossa convivência diária. Ele me explicou que pessoas de sucesso frequentemente precisam cortar laços com parentes âncoras para conseguir atingir o topo financeiro. A presença deles só servia para atrair escassez e pessimismo para o nosso lar. Agora, livres da poeira daquela casa antiga, tínhamos o cenário perfeito para aguardar o grande retorno dos investimentos dele. Os dias no apartamento novo têm sido de uma paz impecável, longe dos resmungos matinais da minha mãe sobre faturas e contas de luz. Os meus filhos mais velhos estão desfrutando da piscina do condomínio e da vista panorâmica da varanda gourmet. É exatamente esse o padrão que eu sempre planejei para minha descendência, independentemente do preço que os cartões cobrem temporariamente. Sei que os limites dos meus cartões estão próximos do topo, mas isso é apenas um detalhe técnico que resolveremos em breve. O importante é que não cedemos à chantagem emocional de uma mulher que preferiu ver a família destruída a contratar uma empregada. Nós mantivemos a nossa classe intacta diante da tempestade de vulgaridade que a minha família tentou jogar sobre nós. A minha gestação continua evoluindo em um ambiente de absoluto requinte, exatamente como deve ser para uma criança de origem nobre. Não me arrependo de ter saído daquela casa e de ter deixado a minha mãe sozinha com a sua mesquinharia diária. Em breve, quando os aportes do Josué entrarem, todos os que nos viraram as costas tentarão aproximação, mas encontrarão as portas do nosso condomínio bem fechadas. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: a guria simplesmente estourou todos os cartões de crédito para alugar um apartamento de luxo sem ter um centavo de renda real. Só para tentar fazer pirraça para a mãe? Isso não é busca por status, é um atestado de falência mental acelerada. Resposta da OP. O ambiente em que você vive molda diretamente as suas conexões e o seu sucesso financeiro futuro. Eu me recuso terminantemente a expor meus filhos e o meu parceiro à degradação de um bairro suburbano de classe baixa só para economizar limites de cartão. Usuário anônimo 2 diz, rindo alto com a dona Rosa exposta no grupo da família com prints de pedido de lagosta e exigência de mordomo para o genro desempregado. A família não te virou as costas por inveja, foi por puro pavor do tamanho da sua falta de noção. Resposta da OP. A nutrição pré-natal de alto nível exige ingredientes nobres e um ambiente livre de estresse doméstico, algo que a minha mãe ignorou por pura ignorância. Ela foi extremamente vulgar e rasteira ao expor conversas privadas do nosso lar para parente fofoqueiro. Atualização 2. Já se passou um mês desde a última atualização e a onda de incompetência dos sistemas financeiros resolveu testar a minha paciência de uma forma brutal. A realidade bateu à nossa porta sem qualquer delicadeza quando todos os meus cartões de crédito foram bloqueados por falta de pagamento do valor integral. Para piorar a situação,
O segundo mês do aluguel do nosso apartamento nobre venceu e a imobiliária começou a enviar notificações diárias de cobrança com ameaças contratuais. Pela primeira vez na vida, me vi em um momento de pânico real, vendo a fachada da nossa vida perfeita balançar diante de atendentes de cobrança inflexíveis. Em um gesto de desespero que hoje me envergonha, cheguei a pedir para o Josué aceitar um emprego temporário em qualquer lugar só para cobrir aquele mês. Sugeri que ele pegasse algo simples em um comércio local até que os seus fundos internacionais fossem finalmente liberados. A resposta do Josué foi uma aula de dignidade e postura profissional que me fez recuperar o juízo imediatamente. Ele se recusou terminantemente a se rebaixar, me explicando com toda a razão que colocar um cargo vulgar de atendimento ao cliente ou vendas em seu currículo arruinaria sua reputação no mercado financeiro para sempre. Um investidor de elite que aceita trabalhar em balcão perde a credibilidade com grandes players e nunca mais é levado a sério em rodadas de negócios de alto valor. Entendi perfeitamente o ponto dele e me senti culpada por ter sugerido tamanha humilhação ao meu parceiro por causa de um problema temporário de caixa. Desesperada para não perder o apartamento mobiliado e manter a nossa impecável fachada de vida rica, precisei buscar outra fonte de recursos imediatos. Lembrei-me do Santiago, o pai dos meus 2 primeiros filhos, um homem comum que vive uma vida burocrática e sem grandes aspirações. Entre em contato com o Santiago com o tom firme que a situação exigia e mandei a real sobre a criação das crianças. Exigi categoricamente que ele triplicasse o valor da pensão alimentícia dos meninos imediatamente para conseguir cobrir o nosso padrão de vida atual. Afinal, como pai, era obrigação dele garantir que os filhos continuassem morando em um condomínio com infraestrutura de luxo e não em qualquer buraco. O Santiago, em vez de cumprir com o seu dever paterno e agradecer por eu manter os filhos dele em um ambiente de alto nível, resolveu agir pelas minhas costas. Ele começou a investigar a minha rotina, conversou com vizinhos e descobriu que o aluguel do apartamento estava atrasado e que estávamos sob risco iminente de despejo. Para piorar, ele conseguiu descobrir que eu estava usando parte dos recursos das crianças para cobrir o estilo de vida sofisticado e os banquetes do Josué. Em vez de transferir o dinheiro exigido como qualquer homem responsável faria para proteger o bem-estar dos filhos, o Santiago agiu com uma vilania sem precedentes. Ele usou todas essas informações distorcidas e contratou um advogado agressivo para entrar imediatamente com um pedido judicial de guarda de emergência. Ele se aproveitou da minha vulnerabilidade gestacional para tentar roubar os meus filhos de mim. A petição dele me pintava como uma mãe irresponsável que priorizava o namorado em detrimento da segurança habitacional das crianças. O Santiago acusou o Josué de ser um parasita e disse que o ambiente do apartamento era instável e nocivo para a formação moral dos meninos. Uma mentira absurda inventada por um homem frustrado que nunca conseguiu aceitar o fato de eu ter evoluído para um parceiro de nível muito superior a ele. Tentei recorrer a advogados renomados para defender a minha posição, mas sem limite nos cartões e sem dinheiro em espécie, fui atendida com um frio desinteresse. É impressionante como o sistema favorece a mediocridade de quem apresenta olerites simples em vez de apoiar pessoas que estão construindo patrimônios futuros. Fiquei de mãos atadas vendo o processo andar em uma velocidade assustadora na vara de família. O Josué me consolou dizendo que tudo isso era apenas uma manobra desequilibrada do meu ex para nos desestabilizar emocionalmente. Ele continuou firme no seu propósito de não aceitar subempregos, dedicando suas horas a reuniões virtuais secretas com parceiros do exterior. A serenidade dele diante do caos me dava a certeza de que estávamos no caminho certo, mantendo a nossa classe acima de qualquer pressão externa. Mesmo com as cobranças da imobiliária se acumulando no correio, mantivemos a cabeça erguida pelos corredores do prédio. Não permiti que os vizinhos percebessem a nossa falta temporária de liquidez, mantendo as roupas de grife e a postura impecável em todas as áreas comuns. A verdadeira elite sabe atravessar crises de fluxo de caixa sem perder a postura diante da plebe curiosa. Agora estou enfrentando a ameaça dupla de perder este imóvel maravilhoso e de ter que responder a um processo absurdo de guarda movido por um homem invejoso. O Santiago pensa que pode usar a sua renda ordinária para me desmoralizar perante um juiz, mas lutarei com todas as forças para manter meus filhos no patamar que escolhi. O mundo parece punir quem se recusa a aceitar uma vida medíocre, mas não vou ceder. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: o pai dos garotos descobriu que a ex estava usando o dinheiro da pensão para bancar banquete de luxo para o namorado investidor de Taubaté enquanto sofria risco de despejo.
Parabéns ao Santiago por agir rápido e tentar tirar essas crianças desse hospício. Resposta da OP. O Santiago é um homem de visão curta e mão de vaca que sempre teve inveja do meu crescimento social. Ele está usando o poder judiciário para tentar destruir a oportunidade única que meus filhos têm de crescerem em um ambiente de elite ao lado de um investidor internacional. Usuário Anônimo 2 diz: a desculpa do Josué de que atender público vai estragar meu currículo de investidor é a coisa mais engraçada que já li. O currículo desse cara deve ser uma folha em branco usada para rascunho de dívida de jogo. Resposta da OP. Networking de altíssimo valor e negociações de private equity não se fazem atrás de um balcão de loja ou servindo balcão de atendimento. O Josué preserva a sua imagem corporativa com total razão, pois a reputação no mercado financeiro é o ativo mais valioso que um homem de negócios possui. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde a última atualização e a minha vida foi soterrada por uma avalanche de desgraças orquestradas pela insensibilidade humana e pela justiça cega. O juiz da vara de família, totalmente insensível à elegância e ao projeto de vida que eu construí, concedeu a guarda cautelar dos meus 2 filhos mais velhos ao Santiago. A alegação oficial foi a minha total instabilidade habitacional e financeira. Vi os meus próprios filhos serem levados por aquele homem comum para morar em um bairro suburbano de classe média baixa. Fiquei sem meus filhos, devastada emocionalmente e chorando em um apartamento quase vazio, já que a imobiliária havia conseguido uma ordem de despejo imediata. Apenas alguns dias após esse golpe fatal, a dor do parto me surpreendeu no meio da noite. Sem que eu tivesse um único centavo para pagar a maternidade particular e luxuosa que eu havia planejado desde o início da gestação. Fui forçada pelas circunstâncias a ser levada por uma ambulância para um hospital público lotado, o ambiente mais degradante e vulgar que já entrei em toda a minha existência. Fui colocada em uma ala barulhenta sem qualquer privacidade, cercada por pessoas da mais baixa extração social e atendida por médicos exaustos que não me deram o tratamento diferenciado que a minha condição exigia. Dar à luz o meu terceiro filho naquele lugar foi a maior humilhação da minha vida. Como se o sofrimento físico e a perda dos meus filhos mais velhos não fossem suficientes. A vida se encarregou de me dar a demonstração final de como as pessoas podem ser traiçoeiras quando o dinheiro acaba. Ao perceber que não havia mais dinheiro nos cartões, que a propriedade da minha mãe Rosa estava definitivamente fora do seu alcance e que todo o meu crédito havia sido queimado, Josué mostrou sua verdadeira face. Para coroar a minha humilhação absoluta, o homem por quem enfrentei a minha família e arruinei a minha reputação me abandonou naquela mesma semana do parto. Enquanto eu ainda estava internada recuperando-me do procedimento cirúrgico no hospital público, o Josué voltou ao apartamento alugado. Fez as malas dele com total frieza e levou absolutamente tudo que restava de valor no imóvel. Ele não deixou nada para trás. Carregou meus aparelhos eletrônicos, as poucas joias de família que eu ainda guardava em um estojo e até mesmo os itens de decoração caros que havíamos comprado a crédito. Ele simplesmente desapareceu do mapa sem deixar um bilhete, um endereço ou uma única explicação, me deixando sozinha com uma dívida colossal em meu nome e um bebê recém-nascido nos braços. Voltei do hospital para o apartamento com o bebê no colo e encontrei o local completamente saqueado e com um oficial de justiça me aguardando para trocar as fechaduras. Sem ter para onde ir e com as malas na calçada de um bairro nobre que agora me olhava com desprezo, senti o peso insuportável da solidão. Ninguém da minha família apareceu para me buscar e a minha mãe Rosa manteve o seu telefone bloqueado para mim. O homem que dizia gerenciar fundos milionários na Europa fugiu como um ladrão comum de madrugada, levando até as correntes de ouro que eram da minha infância. A dor de ver a minha confiança depositada em um visionário ser reduzida a um golpe vulgar é algo que rasga a alma, mas a minha mente ainda tenta encontrar uma lógica para tanta crueldade. Estou convencida de que o Josué foi pressionado por forças financeiras maiores ou que precisou resgatar esses ativos de emergência para salvar algum contrato internacional urgente. Um homem com o porte e o vocabulário dele não poderia ter planejado algo tão rasteiro desde o início. Ele certamente voltará assim que conseguir liquidar as suas posições no exterior e resolver esse bloqueio judicial que o atingiu. Mesmo estando temporariamente em um abrigo comunitário para mulheres com bebês, recusando-me a aceitar a derrota, mantenho a cabeça erguida diante das outras albergadas. Elas percebem imediatamente que eu não pertenço àquele ambiente de miséria e que a minha presença ali é um mero erro percalço do destino. Cuido do meu bebê com o máximo de higiene e etiqueta que o local permite.
A justiça agiu de forma profundamente criminosa ao entregar meus filhos para o Santiago, um homem sem qualquer refinamento cultural. Ele vai educar meus filhos para serem trabalhadores comuns sem ambição, destruindo todo o trabalho de elevação social que comecei. Isso me dói muito mais do que a perda das joias ou o despejo do condomínio. A minha dívida nos bancos agora passa das centenas de milhares de reais por conta dos juros compostos das faturas não pagas. Os oficiais de justiça continuam procurando bens em meu nome, mas não encontrarão nada além da dignidade que me recuso a entregar. A vida me colocou no fundo do poço, mas continuo convicta de que a minha nobreza interna jamais será apagada por essa fase negra. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: o investidor milionário de alto nível roubou as joias da namorada recém-parida, raspou o apartamento alugado e sumiu no mundo deixando-la com uma dívida gigante e um bebê no colo. Quem poderia imaginar que o CEO do Fundo Fantasma era só um golpista de quinta categoria? Resposta da OP. O Josué apenas precisou resgatar ativos de liquidez imediata para proteger nosso patrimônio no exterior contra os bloqueios judiciais que sofremos. Ele jamais me abandonaria se não estivesse sob ameaça de grandes corporações e voltará assim que a poeira baixar. Usuário anônimo 2 diz: perdeu a guarda dos filhos mais velhos por negligência, pariu no sul sem um centavo no bolso e foi roubada pelo próprio namorado folgado. Tudo porque o orgulho não deixou aceitar a ajuda da mãe. A busca insana por uma vida de elite que não existe te jogou exatamente no chão da realidade. Resposta da OP. A justiça brasileira é notoriamente conhecida por favorecer a mediocridade de pais comuns como Santiago em vez de apoiar mães com visão de futuro grandiosa. Eu passei pelo hospital público por uma falha temporária do sistema financeiro, mas a minha classe social e educação continuam infinitamente superiores às da plebe. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a última atualização e a minha vida mudou de forma tão brutal e devastadora que quase não reconheço a mulher que costumava olhar no espelho. Fui definitivamente despejada, e sem nenhum limite de crédito, sem parente algum para me estender a mão e com o nome completamente sujo em todos os órgãos de proteção. Me vi sem escolha. Fui obrigada a ir morar em um quarto minúsculo de cortiço num bairro humilde e perigoso da periferia da cidade. O lugar é úmido, escuro e cheira a mofo constante, um ambiente que eu costumava ridicularizar e olhar com nojo quando passava de carro pelas avenidas principais. Para conseguir alimentar o meu bebê, pagar o aluguel semanal desse quarto e tentar negociar uma fração das dívidas esmagadoras que o Josué deixou em meu nome, passei por cima de tudo que sempre defendi. Tive que aceitar jornadas duplas de trabalho braçal pesado como faxineira de prédio de manhã e garçonete de lanchonete popular à noite. Esses são exatamente os empregos que passei a minha vida inteira ridicularizando, chamando de coisa de plebeu trabalho sem futuro e subemprego para gente sem capacidade. Agora, sou eu quem passa horas ajoelhada esfregando o chão de outras pessoas para ganhar um valor irrisório no final do dia. Minhas unhas bem cuidadas e minhas roupas de marca foram substituídas por aventais encardidos, sapatos confortáveis e marcas profundas de cansaço na pele. Na semana passada, durante uma visita supervisionada aos meus 2 filhos mais velhos na casa do Santiago, passei pelo momento mais doloroso e desumano da minha existência. Eu estava ansiosa para mostrar a eles que ainda estava lutando, mas as crianças me disseram com uma sinceridade infantil brutal que preferiam continuar morando com o pai. Eles me disseram que na casa do Santiago eles têm comida quente na mesa na hora certa, paz de espírito e não precisam mais fingir que são ricos ou viver fugindo de cobradores. Ouvir aquilo da boca dos meus próprios filhos destruiu os últimos pedaços do meu ego que ainda tentavam se manter de pé. Cheguei de volta ao meu quarto de cortiço naquela noite fria, sentei-me na beira da cama dobrável e olhei para as minhas mãos calejadas, cheias de bolhas e rachadas pelo uso constante de sabão e água sanitária. Pela primeira vez em toda a minha vida, desabei em um pranto convulsivo, sozinho e sem qualquer plateia para tentar impressionar. Olhando para o estado miserável do meu lar atual e sentindo o cheiro da comida simples que preparei em um fogareiro portátil, finalmente entendi tudo. O véu da minha ilusão se rasgou de forma dolorosa e irreversível no silêncio daquela noite. Minha arrogância cega, meu classismo imbecil e minha teimosia irracional em defender um homem encostado e golpista destruíram completamente a minha vida e a da minha família. Eu troquei o amor genuíno e a proteção da minha mãe Rosa por um teatrinho de luxo financiado por cartões de crédito que eu não podia pagar. Humilhei a mulher que me deu tudo, exigi que ela contratasse empregados para servir um malandro e preferi me afundar em dívidas a admitir que estávamos errados.
A minha obsessão por uma imagem de elite me fez perder a guarda dos meus filhos mais velhos, que hoje sentem vergonha da mãe que costumavam ter. O Josué nunca foi um investidor. Nunca teve fundos no exterior e nunca passou de um vigarista de oportunidade que se aproveitou do meu complexo de superioridade para morar de graça e me roubar no final. Eu arruinei a minha saúde, perdi os meus anos de juventude e destruí para sempre a minha relação com a minha mãe por causa de uma ilusão fútil. A punição que estou vivendo não vem de conspirações, mas das minhas próprias escolhas podres. Hoje, quando chego em casa exausta após limpar dezenas de banheiros em escritórios do centro da cidade, olho para o meu filho recém-nascido e sinto uma vergonha profunda do ser humano que fui. Não há mais postura de grife, não há mais vocabulário pomposo e não há mais desculpas elitistas para disfarçar o fracasso total que me tornei. A vida me deu a resposta exata da minha arrogância, me colocando no degrau mais baixo da sociedade para que eu aprendesse a ter humildade na marrã. Sei que a minha mãe Rosa nunca mais olhará na minha cara com o mesmo respeito e sei que recuperar a confiança dos meus filhos mais velhos será um processo que pode levar décadas. Santiago tinha razão sobre tudo, a família tinha razão sobre o Josué e os usuários da internet estavam certos quando me alertaram sobre a minha falta de noção. O meu orgulho me custou tudo o que realmente importava neste mundo. Continuarei trabalhando nessas jornadas duplas como garçonete e faxineira porque é o mínimo que posso fazer para dar dignidade ao meu filho menor e tentar limpar o meu nome. Não há mais espaço para o orgulho ou para frases feitas sobre alto valor no meu cotidiano. Sou apenas uma mulher quebrada, com as mãos calejadas e o coração cheio de arrependimento, colhendo cada semente amarga que fiz questão de plantar ao longo da minha trajetória. A dor de ter perdido a minha família por causa de uma fachada idiota é uma ferida que queimará na minha alma para sempre. Terminei no lugar exato que passei a vida inteira desprezando, e a única culpada por essa queda devastadora sou eu mesma.